E aí, meu querido aluno do Eu Vou Passar, minha querida aluna do Eu Vou Passar, vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso de Conhecimentos Iniciais de Informática e Hardware, agora na aula 9, né? O último assunto que a gente viu na aula 8 foram os barramentos de expansão. Vimos alguns dos principais barramentos que o computador oferece para que a gente possa conectar periféricos, né? Dispositivos periféricos ao computador. Agora nós vamos continuar o estudo dos barramentos com aquele que é pouco mencionado no dia a dia da gente, né, no dia a dia de quem mexe com o computador. Ele é pouco mencionado porque ele é um tanto teórico, é o barramento de sistema. Não quer dizer que ele não exista na prática, ele existe sim, mas ele para estudá-lo, o intuito de estudá-lo é um tanto teórico demais, ou seja, só para quem estuda para concurso mesmo. E você já deve estar cansado de saber, cansado de conviver com isso. Tem certas coisas que a gente só estuda para concurso. Tem certas coisas que parece que só foram criadas no universo para serem estudadas para concurso. É um absurdo, mas é o comum e você tem que se adequar a isso, né? Então, barramento do sistema é uma coisa que não influencia na compra de uma placa-mãe, não influencia no preço do seu computador, não influencia na compra do laptop ou do tipo de computador que você quer. Mas é uma coisa que existe e que é mencionada algumas vezes em prova de concurso, ok? Só dando um alerta, a gente vai analisar barramento de sistema de uma forma muito leve, quer dizer, não vou dizer superficial, mas muito tranquila. Há muito mais coisa que a gente precisa conhecer do barramento de sistema, muito conhecimento que a gente vai adquirir do barramento de sistema, que a gente só vai realmente ver no curso avançado de hardware, ok? Mas também é o seguinte, é o tal conhecimento que só é cobrado por algumas bancas em algumas provas mais difíceis, ok? A FGV, a ESAF, né, o CESP-UNB, quando bate lá o caboclo maldoso, né, para fazer questão de prova difícil. Então, a gente vai precisar do hardware avançado. Para todas as outras bancas, provas, no geral, aí 90% das provas que se enfrenta por aí, basta o conhecimento que a gente vai ver realmente aqui nesse curso, ok? Então, vamos lá, vamos tirar nosso background aqui e fazer um lembrete, né? Vamos lembrar de uma coisinha aqui que é importante. Tirar minha tela. Sim, só um detalhe, pessoal, por favor. Eu percebi ao longo das aulas que um ruído estranho é feito, especialmente quando eu saio da tela ou volto, ou quando eu começo a riscar na tela. Então, é uma incompatibilidade que eu ainda vou descobrir a razão dela, ok? Então, se esse ruidinho estiver atrapalhando, eu vou evitar falar ao mesmo tempo em que troco a imagem, ok? Então, eu vou evitar falar, vou dar uma pausa sempre antes de sair da imagem, antes de voltar à imagem, porque eu acredito que esse ruidinho, ele acontece, esse ruído, esse estampido acontece quando eu estou falando enquanto sumo a minha imagem ou quando apareço com a minha imagem novamente, ok? Então eu espero que isso não aconteça, porque eu vou sincronizar, quer ver? Vou sair agora, então eu vou ficar em silêncio enquanto saio. Agora com minha imagem totalmente retirada, vamos começar, eu vou atestar também, né, se isso gera ruído ou não, para descobrir a causa. Mas olha só, a gente viu algumas coisinhas, como por exemplo, todos os barramentos que a gente viu até agora, eles estão dentro do conceito de barramentos de expansão, né? Então, o USB é um barramento de expansão, onde você liga, por exemplo, vamos supor que esse aqui seja o USB. Olha só, a impressora, o scanner conectados ao USB, certo? O eSATA, né? Na verdade, não eSATA só, né? O SATA e a sua versão eSATA, o PCI Express, todos eles são exemplos de barramentos de expansão, barramentos que fazem a conexão com periféricos. Então, eles são meio que segundo plano, eles são meio que segundo lugar em importância, ok? O barramento de sistema, que é esse aqui, ele é o barramento principal de um computador, a principal via de um computador. A função do barramento de sistema é simplesmente ligar o cérebro do computador, que é a CPU, com a memória principal do computador, né? Que é a memória que armazena as informações enquanto estamos trabalhando com essas informações. Portanto, o barramento do sistema, que aqui está, ele é simplesmente o caminho mais importante do seu computador.
ok? Vamos lá. Vamos sair daqui na tela, então, ó, a gente já viu o USB, né? Tá aqui o USB para vocês, de novo. Nós já vimos o PCI Express, seus slots na placa-mãe. Nós já vimos o SATA, né? Conector para discos rígidos. Deixa eu fazer só um adicional aqui que é importante, tá? Vamos ver os antigos termos, os antigos barramentos com relação aos que temos hoje. Por exemplo, o SATA, né? A gente já viu no slide, o SATA ele substituiu o chamado IDE ou PATA. Esse aqui é o antigo que o SATA substituiu. O PCI Express é um barramento que substituiu dois outros para slots. O PCI, que é de 1995, mais ou menos, e o AGP. Então, para que isso aqui? Para slots, ou seja, equipamentos em formato de placa, né? Para placas. O SATA e o IDE para quê? Para discos. E o nosso amigo USB, ele substituiu o barramento serial, o barramento paralelo, eles tinham esses nomes, e o barramento PS2. Para que esses aqui? Para dispositivos externos. Então, no geral é isso. O SATA, o PCI Express e o USB são os barramentos atuais, certo? Que substituíram os antigos barramentos IDE, que era para discos, PCI e AGP usado para placas, né? Ou seja, slots na placa-mãe, e o barramento serial, barramento paralelo e barramento PS2, que era usado para dispositivos externos. O PS2 em si só era usado para teclado e mouse. Ok? Então pronto, esses são os barramentos antigos, né? Dê uma pausa aí, anote aí, e a gente vai prosseguir agora com o seguinte. Vamos para o barramento do sistema. O barramento do sistema é o principal barramento de um computador. Tem a função de conectar ninguém menos que a CPU a ninguém menos que a memória principal, né? Normalmente, olha só que interessante, hoje você não consegue ver o barramento de sistema. Se você abre a sua placa-mãe na esperança de encontrar uma grande estrada, um grande conjunto de vias metálicas para a transmissão de energia elétrica, uma grande rua, uma avenida grande na sua placa-mãe, esqueça. Você não vai conseguir ver o que é o barramento de sistema. Ou melhor, você vai conseguir ver o que é o barramento de sistema, mas de uma forma que você não imaginava, certo? O barramento de sistema, ele é hoje representado, ele é hoje formatado dentro do chipset. Acredito já ter falado sobre o chipset antes, né? O chipset é o conjunto de chips que faz parte da placa-mãe, né? Principal característica da placa-mãe hoje, o principal componente da placa-mãe é o chipset. Então, o que acontece? O barramento de sistema, ele não é uma estrada, ele é um conjunto de circuitos. Esse conjunto de circuitos é chamado de chipset, né? Olha só. A gente costuma estudar, daqui a pouco eu vou mostrar a foto disso aqui, ok? Mas a gente costuma estudar que o barramento de sistema, ele é dividido em 3 conjuntos de linhas ou 3 subbarramentos. É como se fosse uma estrada dividida para 3 funções diferentes. O barramento de dados, o barramento de endereços e o barramento de controle. Então, barramento de dados, barramento de endereços, barramento de controle fazem parte do barramento de sistema, ok? Vamos ver se na imagem. Não é estranho não, tá? Assim, não chega a ser preocupante não. Mas veja só, imagina que nós temos uma BR, uma rodovia, uma autoestrada, certo? Bem larga, né? Ela consegue, tem aqui largura para, sei lá,
20 veículos, 10 veículos, alguma coisa assim. Algumas dessas linhas foram separadas para trafegar apenas carros de passeio, certo? Algumas dessas vias, dessas faixas foram reservadas para ônibus. E as outras faixas aqui foram reservadas para caminhões, certo? Aí pensa comigo, claro que oficialmente esse tipo de coisa não acontece. Esse tipo de coisa, pegar uma BR grande, separar essa BR, algumas faixas para por função de veículo, isso não existe. Mas o barramento de sistema, que é quem liga a CPU à memória principal, é dividido assim, dividido nessas três vias, 3 conjuntos de fios que transmitem coisas específicas. Primeiro de tudo, apesar de a gente não precisar mergulhar muito nisso, porque nas provas não há uma cobrança excessiva sobre isso, eu gostaria de preparar você para uma pegadinha em específico, né? O barramento de dados, ele transfere dados e instruções. Você lembra que a gente falou sobre instruções? Quer dizer, os programas que a gente utiliza no computador, os programas que nós costumamos usar no computador, eles são conjuntos de ordens que serão obedecidas pela CPU. Eles são conjuntos de instruções que serão obedecidas pela CPU. Essas instruções são sequencialmente postas, sequencialmente organizadas e executadas pela CPU uma por uma. Pois bem, perceba que não existe um barramento de instruções. Não existe dentro do barramento de controle, ou dentro do barramento de sistema. Dentro do barramento do sistema não existe um barramento específico para instruções de programas. Não tem. Isso já caiu em prova várias vezes, né? O barramento de dados transfere dados. O barramento de instruções transfere instruções. Não, porque não existe um barramento específico para transmitir instruções. Certo? É claro que vamos dividir primeiro a coisa, né? Olha só, vamos dividir aqui porque fica mais fácil entender. Deixa eu limpar a tela. Olha só. Qual é a diferença entre dado e instrução? A diferença é essa. Não é some de sumir, é some de somar. Certo? Então, um programa, ele entende o 8 como um dado, entende o 2 como um dado. E entende a instrução, some, a ordem, some, realize a soma entre esses dois números como sendo uma instrução. Então, tanto os dados 8 e 2, como a instrução, realize a soma, serão transmitidos... Tá aqui, serão transmitidos da memória principal para a CPU por meio do barramento de dados. Certo? Então, 8, 2 e o some serão transmitidos pelo barramento de dados. Quando a soma ocorrer aqui e o resultado 10 for obtido, 10 é um dado, ele passará a ser armazenado na memória principal também pelo barramento de dados. Ok? Então... o barramento de dados transfere dados e instruções. Mas mergulhar mais no barramento de sistema é uma coisa que a gente vai fazer no curso avançado de hardware, que vai ser disponibilizado logo depois que esse curso aqui for concluído, ok? Então não se preocupe, essa parte básica é a parte básica que você vai enfrentar para qualquer concurso no geral que tenha hardware dentro do seu conteúdo programático, ok? Vamos lá, vamos prosseguir aqui, limpar a tela e a gente vai começar o estudo, um estudo mais marrento, vamos dizer assim, no
no que concerne ao barramento de sistema, né? Que, na verdade, a gente nem fala mais de barramento de sistema. A nossa placa-mãe, eu lembro que agora eu não falei no chipset, né? Que eu não falei no chipset, acho que não falei. A placa-mãe, ela é... Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui dela. Sim, eu tenho, ó. Tenta procurar nessa placa-mãe o barramento de sistema, você não vai encontrar. Você vai encontrar na placa-mãe o soquete para encaixar a CPU, você vai encontrar na placa-mãe os slots para colocar a memória principal, né? Os pentes de memória principal. Você vai encontrar aqui os slots para os barramentos de expansão, né? Para os periféricos. Você vai encontrar aqui as portas para os periféricos externos. Então, aqui na placa-mãe eu vou até desenhar de forma em verde. Aqui na placa-mãe existem diversos barramentos, diversas estradas, caminhos que vão ligar a CPU, né, aos vários slots, conectores e aí vai. Então, ou seja, existem vários barramentos na placa-mãe. A gente não consegue vê-los. A gente não consegue ver os barramentos na placa-mãe, obviamente. O barramento de sistema, a gente também não consegue ver, embora seja o especialzão, o maiorzão, né? A gente não consegue ver o barramento de sistema. Porque o barramento de sistema, na verdade, é isso aqui, ó. O barramento de sistema, na verdade, é composto por estes dois chips aqui. Toda placa-mãe, ela possui uma dupla de chips principal chamada chipset. Então, olha só, o que é o chipset? Chipset é uma dupla de circuitos. Chipset é um conjunto de dois circuitos e esses dois circuitos atuam como a central de transferência de informações no seu computador. O chipset é a parte mais importante da placa-mãe. Cuidado com isso. Se a pergunta for qual é o componente mais importante do computador, a resposta é CPU ou processador. Pode ser que a resposta venha processador. Se a pergunta for qual é o mais importante componente da placa-mãe, a resposta é chipset, ok? O chipset é o barramento de sistema. O chipset, ele é o barramento de sistema. Quero dizer, a função dele é fazer a comunicação entre a CPU e a memória e, a partir daí, aos demais componentes, aos demais barramentos de expansão. Portanto, olha só que interessante. A CPU, quando conectada aqui, ela se comunica com o chipset. O chipset, por sua vez, se comunica com a memória, se comunica com os demais componentes do seu computador. Então, há de convir que o chipset, que eu vou circundar aqui agora, é a central de todas as transferências de informações no seu computador. Hoje em dia, na verdade, o chipset ele perdeu meio que importância. Ele não está tão 100% a bala que matou Getúlio, né? A coisa mais importante da sua placa-mãe. Não é bem assim. Ela perdeu um pouco de importância e daqui a pouco eu vou explicar por quê. Mas, ainda assim, se cair em prova, você sabe o que é o chipset. Um conjunto, até porque a expressão chipset, set é conjunto, chip é circuito, né? Circuito integrado. Então, chipset, conjunto de chips, conjunto de circuitos. Olha só. Esse esquema, ele desenha mais ou menos bem como é a função do chipset. Veja só que interessante. A CPU está ligada ao chipset. Na verdade, esses dois chips aqui, com esses nomes aqui, ponte norte e ponte sul, são o chipset. A ponte norte é o mais importante. A ponte sul é o menos importante. Não vou dizer menos importante, é o menos potente, né? Então vamos lá, vou fazer uma comparação simples, né? Toda dupla sertaneja, ela tem uma voz principal
e uma voz, uma segunda voz, né? Normalmente o que tem a voz principal tem a voz mais potente, atinge notas mais altas, então pronto. Se a gente for comparar o chipset a Zezé de Camargo e Luciano, então nós temos que a ponte norte é o Zezé. A ponte norte é o Zezé de Camargo, a voz mais potente, consegue notas mais altas, e o Luciano é a ponte sul, é a segunda voz, aquela voz que aparece de vez em quando, não tem uma potência vocal tão boa, de vez em quando dá um solo na música e tal, mas ainda assim é a segunda voz, certo? Então o chipset é isso, existe um chip mais potente chamado ponte norte e existe um chip menos potente chamado ponte sul. A ponte sul, ela é muitas vezes chamada de I/O Hub. Traduzindo ao pé da letra, seria o centro de entrada e saída. O centro, a central, o nó central, o núcleo central de entrada e saída. O que significa? A ponte sul está ligada aos barramentos que ligam os periféricos. A ponte sul, ela está ligada aos periféricos de entrada e saída. Daí o nome I/O, I input, output, né? Esse I vem de input, que significa entrada, e esse O vem de output, que significa saída. Então o I/O Hub, né, o centro de entrada e saída, é o circuito central que gerencia todos os barramentos de expansão. Todos os barramentos de expansão, ou quase todos, pelo menos aqueles que não são tão rápidos, são gerenciados pelo I/O Hub, pela ponte sul, certo? A ponte norte, por sua vez, olha a responsabilidade da ponte norte, ligar a CPU à memória RAM, né, a memória principal. A velocidade do que passa pela ponte norte é absurda. Além disso, quando a CPU precisar ligar-se com alguma coisa, como um HD, tem que passar pela ponte norte para passar pela ponte sul para chegar no HD. Então a ponte norte, ela é um circuito mais imponente, mais importante, mais potente, mais rápido. A gente chama a ponte norte de System Hub, ou núcleo centro do sistema, certo? Portanto, é muito comum que se fale ou que se use essa expressão em textos técnicos, é muito comum que se use essa expressão em textos, né, mais com um linguajar mais técnico, ok? System Hub é o Hub, ok? A ponte norte, o Zezé de Camargo, olha só a responsabilidade da ponte norte. Pense, né? Fazer conversar a CPU e a memória RAM, e claro, ainda tem aqui a placa de vídeo, que usa um barramento bem rápido, e alguns barramentos de maior velocidade que estão sendo escondidos pela minha cabeça, mas não por muito tempo. Tá aí. Então, ou seja, a ponte norte trabalha com maior velocidade, a ponte sul trabalha com menos velocidade, né? Vamos prosseguir aqui. Eu vou pegar aqui uma foto na apresentação. A gente já viu a foto da placa-mãe lá, mas eu quero pegar a foto da placa-mãe antiga para a gente ver isso. Nas placas-mãe antigas que a gente viu aqui, pronto, olha só. Placa-mãe, né? Olha só que absurdo, né? Eu tenho uma placa-mãe aqui. E ela tem soquete para o processador, tem aqui os slots para a memória principal. Debaixo dessa torre de metal está a ponte norte, certo? A ponte norte está debaixo dessa torre de metal. A ponte sul deve estar escondida aqui por trás. Normalmente a ponte norte ela é um circuito mais robusto e por isso tem uma dissipação de calor. Essa torre metálica aqui é para dissipar calor, né? Para que ele não esquente muito. Vamos lá. Olha assim, mais outra placa-mãe, né? Nessa outra placa-mãe podemos apontar o soquete para o processador, podemos apontar aqui a memória RAM. Aqui nós temos a ponte norte, bem grande, e aqui nós temos a ponte sul. Vamos lá, vamos ver isso em verde, é melhor. Olha só, ponte norte aqui, ponte sul aqui. Certo? Soquete para o processador aqui, slots para a memória principal aqui, slots para expansão aqui,
portas aqui, olha só, certo? Vamos lá de novo. Outra placa-mãe, essa outra placa-mãe também nos permite localizar soquete para o processador, ponte norte aqui, ponte sul aqui, ok? E aqui os slots para expansão, como sempre, aqui os slots para a memória principal, para colocar os pentes de memória, e aqui as portas para a gente conectar os componentes que vão ficar externos ao computador. E pronto, o que nós temos aqui, conseguimos apresentar as várias formas de chipset. Na verdade, o chipset sempre é apresentado assim, um chip grande, que precisa de maior dissipação de calor, porque ele é mais, assim, mais potente. Com certeza no show de Zezé de Camargo e Luciano, eu acredito que o Zezé de Camargo beba mais água que o Luciano, porque ele se esforça mais do que o Luciano. A voz dele é muito mais exigida que a voz do Luciano, né? Em tese, eu acho que se o Zezé de Camargo cantar sozinho e o Luciano ficar descansando, não vai fazer muita diferença, né? Às vezes que eu assisto, eu já assisti, não vou dizer que sou fã, mas já assisti a alguns shows, né? A voz do Zezé de Camargo é algo invejável, sem dúvida alguma, né? Então, vamos lá. O chipset é importante como dupla, né? Faz a placa-mãe, a central de tudo que passa na placa-mãe. Só um detalhe aqui nesses últimos 4 minutos é o seguinte. Vamos voltar aos slides. Hoje em dia, pessoal, hoje em dia, essa comunicação entre CPU e memória principal, ela se dá sem o intermédio da ponte norte. Ou seja, olha só o que eu vou falar, olha o que eu vou fazer aqui, vamos riscar aqui de novo, certo? Esse caminho de comunicação entre a CPU e a memória principal não é mais feito pela ponte norte. Eu esqueço esse caminho aqui, eu estou riscando aqui, vou riscar inclusive em preto, ó, esqueça, isso aqui não existe mais. A ponte norte deixou de ter responsabilidade sobre a comunicação com a RAM. Isso aqui é muitas vezes citado em prova como a CPU com controle integrado de memória. Ok? Então veja só, CPU que possui controle integrado de memória. Isso é o nome que se dá a essa estrutura. Em algumas placas-mãe, graças a algumas CPUs, né? De que essas CPUs já falam com a memória RAM diretamente, sem que haja controle da ponte norte. Em suma, a comunicação mais importante do seu computador deixou de ser responsabilidade da ponte norte. Quer dizer, passou-se a construir um barramento de sistema próprio para ligar a CPU à memória principal. Ok? Então, isso, e diga-se de passagem, isso é o comum hoje. Esse desenho que eu mostrei da ponte norte, sendo a responsável por intermediar a comunicação da CPU com a memória principal, isso é uma coisa que ficou vigente há anos, certo? Há muito tempo você via a estrutura dessa forma. Quer dizer, passou acho que uns 25, 30 anos sendo dessa forma. O chipset intermediando a conversa entre a CPU e a memória principal. Tá? Só que a partir de alguns anos, dessa década, da década anterior, diga-se passagem, já estamos em 2012, né? Da década dos anos 2000, de 2001 a 2010, foi quando houve essa inversão, essa inclusão do sistema de controle direto da memória. Então nós temos um barramento. Temos aqui um barramento, que é o barramento de memória, que liga diretamente a CPU à memória RAM, sem o intermédio da ponte norte. A ponte norte continua fazendo o restante. A ponte norte continua fazendo a comunicação restante, intermediando a comunicação com a ponte sul, né? Mas perdeu a sua principal função, que é a função de controle da memória, de comunicação com a memória. As CPUs que possuem controle integrado de memória, né? Elas falam diretamente com a memória. E hoje são simplesmente todas as CPUs, ok? Bom,
Com isso a gente finaliza aqui, só a título de desenho, né? Olha só. Então, ao invés de ter uma comunicação aqui com o chipset e este falar com a memória, né? Então, ao invés da comunicação não ser intermediada pelo chipset, certo? Existe sim um caminho aqui para a ponte norte para se comunicar com o resto do micro, mas os nossos computadores, hoje em dia, as CPUs, elas falam diretamente com a memória principal, sem o intermédio do chipset para isso, ok? Então, com isso, pessoal, nós concluímos essa aula de número 9, nós vamos para a aula de número 10. Na aula de número 10 nós veremos uma configuração de micro e vamos analisar o que é cada parte dessa configuração, até para que você possa, quando estiver lendo um jornal, você possa reconhecer os componentes que estão ali naquele jornal e trazer esse conhecimento para dentro do estudo do concurso, né? Eles podem, o CESP gosta muito disso, é pegar uma configuração de jornal e perguntar a você o que é que você acha, o que é que você acha dessa opção aqui, o que é que você acha disso. Nas provas da Polícia Federal, nas provas onde o CESP, sei lá, ele se importa mais, assim, a menina dos olhos do CESP-NB, você vê questões de análise de configuração de micro. Ok? Mas a gente vai se ver na próxima aula, justamente analisando a configuração do computador. Fica com Deus, que Deus te abençoe ricamente, que Deus esteja presente na tua vida todos os dias, todos os minutos, todos os segundos. Muito obrigado pela colaboração, muito obrigado pela participação, obrigado pelo apoio. Eu vou passar. Vamos continuar lutando, como sempre, para você ter o melhor conteúdo no preço mais acessível possível, mais justo. Fica com Deus, que Deus te abençoe. Até a próxima aula.